Amigos e amigas da Nova TV, Canal 14, estamos no Hospital Raul Sertan para entrevistar um dos melhores, maiores médicos de nossa cidade, e sem falar o seu talento administrativo, que consegue com muita propriedade e destreza administrar o hospital e ao mesmo tempo trazer a ternura necessária aos funcionários e pacientes. Estou falando dele, o Dr. Rômulo. Doutor, antes de mais nada, é um prazer em recebê-lo na tela da Nova TV e ao mesmo tempo parabenizá-lo pela administração que vem sendo realizada. A gente sabe que em função da tragédia de 12 de janeiro, dificuldades surgiram ao extremo, mas mesmo assim o Hospital Raul Sertan continuou funcionando com luz ou sem luz. O hospital teve que funcionar e hoje, após suplantar diversas dificuldades surgidas, como a reconstrução do laboratório, a reconstrução de várias áreas e de exames do hospital, leitos, nós quase que tivemos que reconstruir um outro hospital. Eu queria que o senhor falasse agora desse momento de superação do Hospital Raul Sertan. Prazer estar com você, é uma honra estar com todo mundo, né? A gente poder explanar, né? Explicar sobre a nossa situação. Realmente, nós tivemos muito trabalho, foi muito difícil, né? Não é só aqui em Friburgo, esse é um problema nacional de saúde, a gente está olhando, vê até em outros países, até nos Estados Unidos tem problema com saúde pública. Mas o povo friburguense tem muita garra, muita raça, muita fibra. A gente tem conseguido, como você disse, né? Superar. E nesse curto período que a gente tomou posse, eu e Marcelo Orfão e a Cíntia, a gente tem conseguido administrar, apesar das dificuldades, temos conseguido coordenar a situação. Graças a Deus, todos os ramos da sociedade, tanto a parte política, Conselho de Saúde, os órgãos da sociedade, têm nos dado apoio, ninguém tem reclamado, a gente tem tido um retorno razoável, né? A gente não tem tido críticas e, pelo contrário, quando tem alguma coisa, sempre é algo para acrescentar e somar, né? Conselho, a gente está sempre aberto aos conselhos, às orientações, todo mundo tem alguma coisa para poder ensinar, né, a nós, a gente tem que sempre estar aprendendo. E estamos reconstruindo, a gente está aqui hoje no refeitório, que ele foi totalmente refeito, é um refeitório que não deixa nada a desejar a qualquer hospital particular da cidade. Se você não falar que é do Raul Sertan, você pode até achar que é de alguma pousada ou hotel particular. Estamos fazendo tudo padronizado para não acabar com aquela coisa do puxadinho, né? Um vem, arruma de um jeito, outro vem, arruma do outro. A gente está padronizando toda a reforma, vai seguir tudo um modelo só. Já temos uma ala nova pronta no hospital, a clínica cirúrgica já está em obra, já está sendo reformado todo o terceiro andar, onde era apenas um terraço para a parte administrativa. A gente está tentando transferir tudo, porque a rua General Osório com a Avenida Beira Rio, ela é desnivelada. A gente está tentando puxar tudo para o andar superior, para, num caso de uma eventual enchente, não ter os problemas que tiveram, como a manutenção, como o almoxerifado, né, o depósito de medicamentos, o arsenal de medicamentos, a lavanderia, está tudo sendo providenciado. É claro que a gente não vai conseguir isso tudo de uma vez, provavelmente nem nesse período que nós temos ainda de final de dezembro, mas o ano que vem a gente consiga, né? O ótimo é inimigo do bom, como dizia Voltaire, né? Mas se a gente conseguir fazer alguma coisa proporcional que atenda às necessidades, a gente já vai se dar satisfeito. É claro que a gente vai sempre tentar almejar o máximo e a melhor coisa para a população possível, né? Agora, doutor, a gente sabe que a carência de médicos é grande. Eu queria que o senhor falasse como que funciona essa administração, quantos médicos possui o Hospital Raul Sertan, qual é a sua carência, como se faz essa questão dos plantões, a questão ambulatorial, para que o telespectador possa entender um pouquinho mais sobre essa indústria vamos dizer assim, do tratamento que é o Hospital Raul Sertan. Bem, o Hospital Raul Sertan é um hospital de referência na região serrana, né? 600, 700 atendimentos por dia. Você tem a rede primária de saúde, que são os postos de saúde, e o PSF, o Projeto de Saúde da Família, são os mestres da família. O Raul Sertan, ele vem numa segunda etapa. Primeiro você é atendido na rede ambulatorial e os casos cirúrgicos ou de urgência ou emergência são encaminhados para nós. No caso de cirurgias eletivas, que não são urgentes, também são encaminhados para o nosso ambulatório.
Nosso ambulatório foi todo reformado, que com a enchente ele praticamente desabou. Ele está atendendo temporariamente no Suspiro com o nosso contingente, lá junto com o pessoal do Posto Suspiro, a Policlínica Sul. E os pacientes são encaminhados para cirurgias eletivas, cirurgia geral, cirurgia de otorrino, urologia, ginecologia, neurocirurgia, entre outras. E são agendadas cirurgias eletivas para serem realizadas aqui, que é hérnia, vesícula, fimose, algum problema de biópsia, cânceres, cirurgias intestinais, entre outras. Pela urgência, entra as pessoas já acidentadas ou que tiveram algum mal súbito, tiveram algum mal-estar em casa, que vão ser avaliadas, se é o caso de internar pela clínica médica, se é o caso de internar pela cirurgia, pela neurologia, pela neurocirurgia, por aí vai, né, dentro das várias especialidades. Nós temos um corpo clínico aproximadamente de 70 médicos na urgência, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Nós, em média, por dia, temos 2 internistas, que são os médicos que assim que o paciente é internado, né, ele fica no repouso dentro do hospital, ele vai avaliar aquele paciente, fazer uma segunda avaliação se ele continua internado ou se vai receber alta. Tem o socorrista, que é aquele médico que fica na hora H mesmo, ali na hora que chega a pessoa, faz o primeiro atendimento. Temos 3 pediatras. Alguns dias pode haver algumas falhas, temos sempre um ortopedista todo dia, fora o sobreaviso das diversas especialidades que nós temos. O sobreaviso significa que mesmo você não tem aquele profissional ali, algumas especialidades, nós temos o sobreaviso, você liga em 15, 20 minutos, o especialista está aqui, como é o caso, por exemplo, da neurocirurgia, a própria ortopedia que tem, um ortopedista presente todo dia também tem um sobreaviso para cirurgias mais complexas ou acidentes, né, que envolvam politraumatizados. O bucomaxilo comparece aqui, a urologia vem em caso de urgência aqui, isso vai funcionando para atender o melhor possível a população. Quando a gente tem algum problema, a gente tem um bom relacionamento com a UPA também, a gente consegue suprir com a UPA esses problemas que nós temos tido, né? O período de transição é muito complicado, quando você entra, você sai, até que você consegue adequar bem, né? Mais ou menos o telespectador pode acompanhar a complexidade e a ramificação dos diversos segmentos dentro do Hospital Raul Sertan para que ele possa funcionar bem e atendendo 24 horas por dia a população. Agora, doutor, a questão do atendimento emergencial. A gente sabe, como o senhor está falando, 700 atendimentos. Nós temos, por exemplo, os bancos. A gente não consegue ir a um banco que não tenha fila. Quer dizer, tem a fila e a gente sabe que os bancos são arquimilionários e as filas continuam. Então, essa questão da fila, muitas das vezes acontece porque quem está atendendo ambulatorial, por exemplo, é chamado que pode existir várias emergências. É isso mesmo. Aí vai sobrecarregar no atendimento a pessoa que está aguardando o atendimento na central, entre aspas, de urgência, mas que não é tanto urgência assim como um acidente, como umas lesões, uma certa quantidade de pessoas que terão que ter a paciência de se aguardar. Mas se houver uma emergência naquele momento, é atendido. Isso. Usando a palavra que você usou, o Marcelo Orfão, que é nosso diretor médico, ele fala uma frase muito interessante. Você falou uma indústria, né? O hospital não deixa de ser uma indústria, a gente pode comparar uma indústria. Só que aqui o nosso lucro é a vida humana. Quanto mais vidas você salvar, quanto mais pessoas você conseguir confortar, ajudar e beneficiar, melhor é. Então o nosso lucro é o quê? São pessoas contentes, satisfeitas, bem atendidas, com seus problemas resolvidos. Aí vem a questão, o hospital que melhor atende acaba tendo uma maior demanda. E como nós somos um hospital regional, acaba vindo mais gente dos municípios vizinhos que nós não podemos fechar as portas dos nossos irmãos vizinhos, né? Seria uma coisa anti-humana e antiética, anti-tudo. Acaba que a gente aumenta a nossa concentração de atendimentos. Aí começa a aumentar as filas. O melhor atendimento no Raul Sertan, você começa o quê? A esvaziar alguns hospitais particulares, que a pessoa às vezes está na situação de pagar uma consulta, uma coisa simples, por um procedimento, não, o Raul Sertan melhorou, já vou para o Raul Sertan. Começa a aumentar o fluxo. Nós estamos querendo fazer um projeto que já é na UPA, aquele do sinal verde, vermelho e amarelo, de fazer a triagem, um infarto, um AVC, né, que é o derrame, um politraumatizado, ele passa um pouquinho à frente, a gente tem que explicar também às pessoas que estão esperando a prioridade, porque às vezes você está passando mal, você está com uma dor de cabeça, uma febre, um resfriado, é uma coisa que pode esperar um pouquinho, a pessoa que está infartando não pode. Fazer essa sinalização para poder, entre a coisa mais simples, que é a coisa sinal verde, e uma coisa muito grave, que é um infarto, um AVC.
A gente quer ver se consegue fazer isso, né? E aos poucos estudar a ampliação do hospital. A gente tem que tentar primeiro conseguir amarrar bem o que nós temos hoje para poder já ver uma ampliação no futuro. A gente tem que sempre estar pensando em crescer, em aumentar nossas possibilidades. Agora, doutor, a questão da marcação dos exames ambulatoriais. Quantos são e a questão do tempo. Como que funciona isso e como a gente pode melhorar essa celeridade? São governos, diversos governos, a gente sabe disso. Não é o governo A, não é o governo B, é o governo C, vários governos. A gente sabe que quando aquela pessoa está fora do governo, aí hipocritamente começa a ter um discurso de salvador da pátria, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas na época que estava no governo a gente sabia que tinha um problema com os exames. Essa questão, como que o senhor verifica, como que o senhor examina, o que pode ser melhorado na questão da celeridade da marcação dos exames? Veja bem, a gente pode dizer que ainda não chegou o ponto ideal, mas Friburgo é interessantíssimo, porque o exame aqui, nós solicitamos tomografia, por exemplo, graças a Deus nós não temos limites. Nunca houve limite de pedido de exame. Você pode ter um controle, uma auditoria interna para saber, né, quem está pedindo mais ou menos, por algum motivo ou outro, mas a princípio a gente não tem limite. Você tem as divisões, às vezes o que a gente pode fazer é uma divisão. Todo médico pode pedir qualquer exame, mas para ficar uma coisa mais organizada, o urologista pede exame mais da área de uro, eu peço da área de otorrino, o outro da neuro de neuro. Mas tirando isso, os exames são pedidos, se você puser urgente, em 24 horas, 72 horas está na sua mão. Urgente em relação ambulatorial, né? Se for urgente no hospital, no mesmo dia você está fazendo tomografia, nós temos conseguido fazer os ultrassons, os eletrocardiogramas, ecocardiogramas, temos conseguido fazer todo o exame. Graças a Deus, a gente pode não estar 100%, mas a gente já está uns 85%, 90% caminhando para isso, porque você pega algumas cidades irmãs nossas aqui, a própria capital mesmo, nossa, enquanto eu trabalhava na rede pública, você pedia uma tomografia de face, de ouvido, para o paciente poder analisar a situação. Demorava 8, 9 meses, chegava no final do ano, eles cortavam aquele exame, tinha que começar uma lista nova para o paciente conseguir alguma coisa. Aqui não, você pediu hoje, no máximo em um mês o paciente está com o exame, está quase top plano de saúde. Isso nós estamos muito bem, os exames complementares a gente está muito bem, graças a Deus. Isso é uma coisa que a gente não pode reclamar. Agora, doutor, o outro lado da moeda. Agora eu vou falar com o médico, não com o administrador, doutor Rony. A gente sabe que o hospital, ele é um meio de remediar, de tratar. Ou seja, que pelo ciclo da natureza, a gente nasce, cresce, desenvolve e morre. Não tem jeito. Quer dizer, um dia o corpo vai falecer. As pessoas precisam entender da questão da medicina preventiva. Ou seja, a pessoa bebe pra caramba, a pessoa fuma, a pessoa não tem uma alimentação balanceada, uma dieta. Aí quando chega no hospital, já chega com o organismo bem debilitado. Bem debilitado. Aí o que acontece? O hospital tem que equilibrar o paciente. Seja particular, seja público, ou seja, a medicina não é uma ciência exata. Essa pessoa vai perder a qualidade de vida, vem a questão das cirurgias, as questões dos traumas, dos remédios pesados que a pessoa toma, e com certeza o organismo vai ter uma queda acentuada, a qualidade de vida vai diminuir, a realidade de vida dessa pessoa vai ser outra. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa medicina preventiva, porque 700, 800 pessoas por dia sendo atendidas, é porque há algo errado na alimentação, há algo errado na conduta dessa pessoa, está havendo extravagância. Vou te dar um exemplo, foi muito bem falado. Vamos fazer assim. A gente faz a vacinação preventiva em nós e nossos filhos, né? Você tem uma daquelas vacinas que você tem que levar a criança com caderneta de vacinação, que é para difteria. A vacina custava em torno de centavos. O internado custava em torno de $2.000. Então, com o internado, você vacinava não sei quantas mil pacientes. Isso, há quase 20 anos atrás, nós tínhamos um folhetim do Ministério da Saúde explicando, entre uma vacina, e tinha todo relatado ali, difteria, tétano, sarampo, as doenças comuns da infância, aquilo que a gente faz vacinação, o valor da vacina, o valor do internado, o valor da vacina antirrábica, né, da raiva dos animais, o valor do paciente. Quando tem as mortes, os óbitos, a coisa era desproporcional. Um internado daria para pelo menos vacinar 200 pessoas, prevenir 200 caras. Quer dizer, a mais cara seria isso.
você tinha aquela de 6 centavos, que daria, o tratamento era caríssimo, que era difteria, se não me falha a memória, que daria não sei quantas mil pessoas vacinadas. Então, isso você já vê o valor da prevenção. Prevenir é tudo, porque depois que você perde, você às vezes não consegue voltar atrás. Você tem muita coisa que você cura. Na medicina, a maioria das vezes, você conforta o paciente. Você consegue confortar. Sempre você tem que confortar. A principal missão do médico é confortar. Você falar curar? Não, nem sempre eu posso curar. Eu posso aliviar os sintomas, eu posso fazer um tratamento paliativo, eu posso remediar aquela situação, eu posso tentar fazer um tratamento para diminuir aquele sofrimento. Mas o conforto você sempre tem que dar. A cura nem sempre eu posso garantir. Eu posso fazer tudo e a pessoa no final vir a perecer, né? Mas eu tenho sempre que dar aquele conforto. Por mais que a pessoa esteja desenganada, você tem que dar o conforto. Mas antes de eu chegar nesse ponto do conforto, eu posso em casa tentar corrigir pequenas coisas, beber água, o pessoal não toma água. Fumar, parar o cigarro, beber, não estou falando que pare de beber totalmente, seria o ideal, mas não tem como. Beba um pouquinho, beba com moderação, né? A gente viu com a lei seca, só de diminuir a bebida, 30% dos acidentes diminuíram. O fumo é o principal causador de câncer, de laringe, de esôfago, e a bebida vem em segundo lugar. E é terrível, né? E é terrível. A pessoa, se acaba, se consome. Ela entra em estado de putrefação viva, né? Ela começa a falar, o câncer ele começa a necrosar e dá mau cheiro. Há muito estigma, há muito preconceito quanto a isso, né? O maior patrimônio é o corpo. Maior patrimônio. Na Bíblia fala que seu corpo é templo de Deus, em todas as religiões. Você pode ser muçulmano, cristão, judeu, não importa a denominação cristã que você seja, é o templo. E você está destruindo, você ingere drogas o tempo inteiro, tomar remédio para emagrecer sem receita, tomar medicação por conta própria, essas comidas loucas que o pessoal vai comendo. Tudo bem, pode comer uma feijoada, pode comer um mocotó, mas tudo com moderação, gente. E sempre vá ao médico. Sai mais barato você em uma consulta de vez em quando. Preventivo. Se a mulher for preventivo, quantas vezes ela pode evitar um câncer que vai ter que mutilar, tirar o útero, o ovário, ela vai fazer o preventivo, às vezes uma lesão pequenininha no início, faz só uma cauterização, pronto. Exame da garganta, deu um problema, vai lá, faz o exame, então no início você trata, você tem como tratar. Próstata, na França, a partir dos 30 anos, 35, todo mundo vai fazer exame de próstata para evitar o câncer. No Japão tem alto índice de câncer de estômago, todo mundo faz endoscopia quase que rotineiramente, uma coisa assim. O problema é que nós não temos a cultura da profilaxia, nós temos que tentar implantar isso, a prevenção. Você tem que prevenir. É mais fácil, é mais barato, é mais simples. Você pode marcar um horário para se tratar. A urgência não, você passa mal de madrugada, sai correndo, para no hospital. Ou se der tempo, porque às vezes não dá. E quando chega o ponto da urgência, que é um infarto, é um derrame, enfim, já chega esse paciente bastante debilitado, a doença já causou bastante estrago. Se ele tivesse feito a prevenção... Muitas vezes não chegaria a vir aqui, ou se viesse, seria uma coisa mais simples. Você não tem como trocar peça do corpo humano. Não é um carro que bateu, você pode reconstruir. Infelizmente. Mas existe, o senhor sente isso? Existe a chamada síndrome do avental, o medo do médico? Existe, as pessoas têm medo. Não só do médico, como todos os funcionários da saúde, né? Todo profissional. Do nutricionista, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, do enfermeiro. O pessoal tem um medo do branco. Então, eu falo assim, não vou de maneira nenhuma, não. Branco não sei o quê. A pessoa já associa a uma coisa ruim. Eu não entendo que se você for para prevenir é muito melhor. Prevenção você vai 2 vezes ao ano, 3 ao médico, pronto. Agora se você tem uma doença, você tem que ir direto, depois que acaba o tratamento fazer um acompanhamento, até conseguir ter uma alta, para aí sim você fazer um acompanhamento de profilaxia. Às vezes você fica 1 ano, 2 anos tratando daquela situação toda. Fora a cabeça que você tem que tratar, porque, vou te dar um exemplo da otorrino. 80% das crises de labirintite são de fundo emocional. Esse estresse, essa estafa que o pessoal vive rotineiramente, ocasiona isso. A pessoa não para nem 1 hora do dia para tirar para ela, para poder fazer uma reflexão, uma limpeza mental. E com hoje o celular, a coisa se tornou pior ainda, né? Porque você não tem mais uma privacidade. Eu só atende o celular no banheiro, atende comendo, atende dormindo, fala meia coisa, atende e acabou. O pessoal não consegue se autopreservar. E o organismo sente. O organismo sente. Você tem que ter um período para poder descansar. É igual a máquina, você usa o tempo inteiro, você para e faz a troca de peças, faz unta a máquina, você lubrifica. A gente não está fazendo isso, nós estamos funcionando 24 horas sem parar. Agora, doutor, vamos falar um pouquinho do futuro, vamos falar de maneira geral. Engenharia genética, ou seja, o senhor acha que o mapeamento do genoma, dos genes, ou seja, os genes humanos, você acha que aí é o caminho do futuro da medicina? Nós temos vários caminhos. O mapeamento genético é um caminho,
A nanotecnologia é um outro caminho que é os nanos médicos. Os nanos médicos. O segredo da busca do homem pela vida pode estar em uma tecnologia incrível que é invisível a olho nu. Nanorobôs. Robôs menores que um grão de poeira, mas poderosos o suficiente para reparar as células assim que apresentarem sinais de envelhecimento ou desgaste. Busca e destruição. A implantação de robôs minúsculos no fluxo de sangue que reparam as células e pode mantê-lo vivo. Com certeza isso não é ficção científica. Em um laboratório universitário de Wake Forest, essa tecnologia aparentemente impossível torna-se possível. Com certeza isso não é ficção científica. Já temos curativos que matam as bactérias, mas não usam antibióticos. Por isso não faz as bactérias se tornarem resistentes aos antibióticos. São nanopartículas de prata que já usamos hoje em dia. Você vê igual nesses filmes Jornada nas Estrelas, né? Você vai, a pessoa nasce com alguma doença genética, alguma tendência, por exemplo. Eu nasci com a tendência a ter uma doença X, a doença muscular, um reumatismo, né? Ou um glaucoma. Eu vou lá, mexo na genética e previno isso. Seria preventivo. Pode ser que seja um grande caminho para baratear. De início pode ser caro com a tecnologia, mas depois tudo barateia. É igual a época do videocassete, era caríssimo. Hoje já jogaram no lixo. E o DVD vem caindo o preço e já vem outro aparelho no lugar. Depois, num momento depois do boom da tecnologia. E a nanotecnologia é que se você conseguir programar aqueles micro-organismos, você vai acabar praticamente com as cirurgias invasivas. Cirurgias invasivas você vai para urgência. Sofreu um acidente, você vai ali trabalhar em cima do paciente. Cirurgias eletivas, você vai, aplica aquilo ali e consegue fazer toda aquela modificação no organismo do paciente. Isso, quando vier, vai ser de grande ajuda para todos nós. A questão dos alimentos. As pessoas falam muito a questão do frango, que existe muito hormônios, antibióticos. E a alimentação nossa foi muito mudada com a própria engenharia genética. As plantas estão mais resistentes com a alteração dos genes. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho. É mito ou não? A nossa alimentação, o frango, realmente é seguro? Olha, as carnes, nós temos o CIF, né, o selo de inspeção de comida. É muito comum você ver aquele selo azul, né, as peças de carne de boi no açougue, né, e você vê agora ele no plástico das embalagens. Na teoria, nosso alimento ele é todo avaliado, ele é todo dosado para ver se pode ser consumido, né. A questão do frango, hoje em dia tem muitos endocrinologistas, nutrólogos, metabologistas, nutricionistas, que já falam assim, não precisa ser só carne branca, pode ser uma carne vermelha moderada, mais magra, né? O problema da nossa alimentação é você comer sem o devido rastreamento de onde ela veio. Você pega um frango caipira, um porco caipira que o pessoal adora, compra num local que aquilo foi tratado de maneira errada. Não estou falando mal da pessoa que cria, que a pessoa às vezes não tem noção, né? Mas a que foi alimentado com lixo, com lavagem, comeu coisa com muito agrotóxico, aquilo pode sim te envenenar. Tem vários parasitas. Vários parasitas, fora os venenos. De vários parasitas. O pessoal exagera às vezes numa horta dessa, hortifrutigranjeiro, como não chega a ser um profissional, né? É um semi-profissional, não chega a ser um amador. Ele vende aquela hortinha e tal, ele exagera no agrotóxico, no veneno para alguma coisa, no esterco, no adubo, num insumo qualquer, você pode comer aquilo e ingerir alguma toxina. Então isso a gente tem que ter cuidado mesmo com a origem do alimento, sempre procurar alimentos que a sua origem seja uma origem bem conhecida, coisa de confiança, né? Você não vai escolher para você um advogado que você não conheça para te defender, você não vai botar sua mãe para operar com um médico, seu filho com um médico que você não tenha confiança. É a mesma coisa, você não vai botar para dentro de você um alimento que você não saiba a procedência, a origem, você não tenha confiança. Tem um filósofo que tem uma frase que ele diz o seguinte: só estar vivo já é muito arriscado. Você já passa por 300 milhões de espermatozoides, tem que passar um parto, passar tudo. Quer dizer, a probabilidade de você estar vivo é muito pequena. Realmente a vida é um risco. A vida é um risco. Você já nasce se arriscando, né? Qual é o sonho que o senhor tem a respeito do Raul Sertã? O sonho é conseguir sanar todas essas deficiências que nós temos hoje, que não é só do Raul, né? Isso é de toda a saúde pública. A gente conseguir atender a população cada vez melhor e conseguir resolver o máximo de problemas possíveis dentro aqui da nossa cidade, conseguir deixar todos os funcionários, do faxineiro, da pessoa mais humilde, a direção do hospital, os médicos, os nutricionistas, os fisioterapeutas, os
fonoaudiólogos, todo mundo que nós temos, psicólogos, assistente social, os ouvidores, todo mundo, os auxiliares administrativos, todo mundo satisfeito, trabalhando com amor e carinho, se dedicando cada vez mais. E todos os pacientes possam sair. Eu sei que nem sempre vai poder sair com um sorriso, porque o hospital é uma coisa complicada, né? Mas pelo menos com a sensação que tudo que foi possível foi feito por eles. Agora, doutor, o senhor me falou também uma grande preocupação que o hospital tem, a questão da doação do sangue, o hemocentro. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa questão da voluntariedade das pessoas em doar o sangue. Nós temos que criar o hábito de doar sangue, né? Nós não temos o hábito de doação, nós não temos o hábito de ajudar. Infelizmente, isso tem acontecido. É interessante que uma vez um pesquisador botou em São Paulo um anúncio querendo voluntário. Ele achou que nunca ia conseguir, ele conseguiu mais de 5 ou 6 mil pessoas querendo ser voluntários. Às vezes você quer ser voluntário, você quer ajudar, você quer doar alguma coisa e não sabe a quem entregar, a quem fazer, como fazer. Isso repercute em todos os sentidos. Então, por exemplo, doar o sangue. Doe sangue. Se você tem dúvida se pode doar ou não, perde uns minutinhos, vem aqui e pergunta, que eles vão te dizer se pode doar ou não. Se você puder, você vai estar ajudando várias vidas, uma não. Pode ser a sua depois, pode ser do seu irmão. Não estamos desejando nada de mal, mas pode acontecer. Pode ser de uma pessoa querida, né? O sangue é vida. Aí a pessoa, para doar, basta vir ao Hospital Raul Sertã. Basta vir ao Hospital Raul Sertã no horário de 8 às 11, ir no centro de hematologia, né, de sangue nosso, aqui nosso banco de sangue, procurar as pessoas que lá trabalham, pode até mesmo ir na direção, procurar qualquer um de nós, que a gente está sempre com as portas abertas a poder sanar qualquer dúvida e fazer sua doação de sangue. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho onde o senhor nasceu, onde o senhor cresceu e como que o senhor chegou a Friburgo e a sua formação, como que foi esse sonho de ser médico, que se tornou uma realidade. Bom, eu nasci no Rio de Janeiro, né, na época ainda era estado da Guanabara, né, no extinto estado da Guanabara. Minha criação foi toda lá, né, meus pais são mineiros, então eu alternava entre o Rio e Minas, né, tanto que o meu sotaque foi uma herança, né. A minha vida inteira foi escola pública, nunca fiz escola particular. Na época que a escola pública era escola pública, né? Infelizmente temos tido muita dificuldade hoje, mas a gente vê que os professores estão tentando voltar àquela situação anterior, né? Fiz a Federal, Faculdade Federal, fiz a Unirio, que é a atual Unifer, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, né? Unirio. Todo o meu curso de medicina lá, fiz a minha especialização em otorrinolaringologia lá. Tinha alguns parentes em Friburgo, tinha minha tia com vários primos aqui, alguns tios. E às vezes sempre vim aqui com a minha avó, mãe de meu pai. Quando a minha tia se foi, meus primos falaram, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E eu resolvi vir fazer um teste. E acabou dando certo, eu tô aqui há praticamente quase 10 anos. Quer dizer, é friburguense de coração. Aqui o senhor conseguiu colocar em prática e buscar o bem comum, aquilo tudo que o senhor pensou em melhorar a medicina no Brasil, em especial em Nova Friburgo. Aqui a gente tem pelo menos tentado fazer, né? A gente tem tido possibilidade de tentar fazer. Coisa que às vezes no Rio a gente não conseguiria fazer, né? Como é que é trabalhar com Jamila Calil? Comigo é tranquilo. A Jamila é uma pessoa educada, está sempre aberta e atenta às nossas reivindicações. E dentro do possível ela tem nos atendido. A Jamila tem a especialidade de neurocirurgião. Uhum. Também nós temos 4 neurocirurgiões em Nova Friburgo. Quer dizer, eles ficam sobre aviso e normalmente o acidente de trânsito necessita de um neurocirurgião. Quando é o caso, na mesma hora eles estão presentes. Esses 4? Esses 4, que fazem a cirurgia eletiva, fazem o sobreaviso e cirurgia de urgência. Por que o senhor escolheu ser especialista em otorrinolaringologista? A vida te leva, né? Você vai fazendo curso, você acha que vai ser ginecologista, acha que vai ser clínico, acha que vai ser cirurgião plástico, cirurgião geral, neurocirurgia. De repente você se depara com uma especialidade que você acha interessante. Eu gostei muito da otorrino porque ela é muito ampla. Você pode fazer os exames, você pode ter um contato com o paciente direto nas consultas. Eu tenho acesso a toda a faixa etária, eu trato muito de criança como de idoso. Você pode ser cirurgião se você quiser, então é uma especialidade muito ampla. Nós iremos para um breve intervalo, já retornaremos com esse grande programa, com esse médico inequacionável, especialista, Dr. Rômel, diretor do Hospital Raul Sertã.
Dr. Rômulo, além de encantadora, ela sabe tudo de nutrição? Sabe. Ela, nossa nutricionista aqui, ela pode esclarecer várias dúvidas aí da alimentação e tem feito aqui um grande trabalho. Nossa comida aqui está deixando inveja nos restaurantes. Daqui a pouco a gente vai passar aperto com os restaurantes. Bruna, tudo bem? Tudo bem. Como é trabalhar no Raul Sertã, ser nutricionista no Raul Sertã? Está sendo de grande experiência para mim. Trabalhar nesse lugar aqui que atende uma grande gama de pessoas com variados tipos de enfermidades. A gente pode ir trabalhando especificamente para cada doença aqui. Qual seria, em termos gerais, uma alimentação balanceada? A alimentação balanceada, o básico é alimentar de 3 em 3 horas, para ter sempre o nosso metabolismo funcionando e está sendo gasto energia adequadamente. Ingerir legumes e frutas, que tem grande porção de vitamina, entendeu? E evitar de comidas calóricas, doces, açúcares, refrigerantes, que isso pode proporcionar outras doenças. Café em excesso? Não é bom, principalmente para quem tem algum problema de cefaleia e outra, gastrite, que pode estar complicando. Mas o café de uso moderado não tem problema nenhum. Doutor, qual é o segredo da Bruna? Dedicação. Dedicação. Fora o conhecimento que ela tem, né? Mas conhecimento sem dedicação não é nada. Depois de reformado, o refeitório, o que mudou? Muita coisa. Aqui o público está sendo atendido de uma melhor qualidade, né? Podendo estar sendo servido as refeições adequadamente, com acompanhamento de sobremesa, tudo certinho, higienizado, como deve ser atendida a população. E como que funciona? Você recebe o histórico do paciente e nisso você faz o cardápio? Que aqui no hospital é o seguinte, tem a nutricionista de clínica e tem a parte da produção, nutricionista da produção, que tem a nutricionista de planejamento, que faz o cardápio, tem a nutricionista de chefia e tem a nutricionista da produção. Então, cada uma cumpre uma etapa aqui no hospital. Eu fico responsável pela parte da produção da refeição do hospital. Agora, para eu entender aqui, por exemplo, uma alimentação, uma pessoa que teve, por exemplo, um infarto, como que é feita essa interação entre a patologia do paciente e a alimentação? Tá, entendi. No caso, a nutricionista de clínica passa a visita nas enfermarias. Vê o prontuário? Vê o prontuário, passa, coloca no mapa, elas passam para a copeira passa para a gente faz uma média de cálculo e vê quantos pacientes tem para ser atendido. Aí nisso a gente tem dieta hipossódica, dieta hipolipídica, que é com pouca gordura, hipossódica, que é com pouco sal, e entre outros. Doutor, é assim que se administra, com muita cautela, organização e respeito ao paciente. Isso. Em primeiro lugar, o respeito ao paciente é o nosso bem mais valioso. Doutor Rômulo, nós temos um paciente aqui muito especial. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do histórico, do trabalho que foi feito aqui no hospital, para que hoje ele pudesse estar bem, estar ao lado da sua esposa e curtir a vida. Bom, como a gente falou, né, nosso principal lucro é a vida humana e ver as pessoas satisfeitas, né? O Dr. Marcelo Orfão tem se dedicado plenamente a isso, nosso diretor médico. Sem ele não tem como trabalhar aqui. A doutora Cíntia, que é a nossa administradora, e todos os outros funcionários, a nossa ouvidora Dina, todos são de extrema importância. E a nossa equipe cirúrgica, modéstia à parte, nossos cirurgiões são muito bons. Não desmerecendo todos os nossos médicos aqui, graças a Deus a gente tem uma tropa de elite na saúde aqui. E seu Hélio tinha um problema cirúrgico, graças a Deus ele conseguiu resolver e continuar com os seus 50 anos de casado com a Dona Lourdes. 56 anos de casado com a Dona Lourdes. E está se recuperando, está muito bem e veio aqui para falar com a gente. Realmente foi uma cirurgia complicada, de uma hérnia de grande abrangência. Que cresceu muito, né? Estava incomodando que estava crescendo dia a dia e os médicos estavam fazendo todos os exames, né, com toda boa vontade, podia abaixar, incomodar. Até que foi feita a cirurgia, fiquei uns dias no hospital, né. Hoje, graças a Deus, tem 27 dias que eu operei e a companheira me ajudando. Ela nunca deixou de lado. Agora, um beijinho os dois aí. Um beijo os dois. Né? Beijo de amor. Mas no tempo que eu estive aqui, Marcelo, eu não tenho nenhuma queixa desse hospital.
De nada, graças a Deus. Nós fomos muito bem tratados, comida boa, almoçava aqui todos os dias, comida ótima. Quem falar, meu filho, é porque, não sei por que fala, mas eu até já comentei com o Dr. Romer. Pode ter alguma coisa que não esteja bem, mas tem muita coisa boa nesse hospital. Muita coisa boa. E agora vai melhorar mais ainda. O doutor falou, a senhora é doceira. Eu mesmo já fui em várias festas da senhora. E a gente sabe do seu talento na área de culinária. Não, a comida aqui é muito boa. Quem torceu o nariz é porque não sei por que faz isso. De barriga cheia. É, de barriga cheia. Quero agradecer ao diretor do hospital, Raul Sertan, Dr. Romer, por ter nos recebido com muito carinho e mostrando toda a sua competência. Um outro lado do Hospital Raul Sertan, essa indústria do bem, essa indústria que 24 horas está a serviço da comunidade, buscando sempre recuperar, tratar as pessoas que aqui não tem idade, de 0 a 100 anos. O Raul Sertan atende com carinho, com amor, que na verdade os funcionários, servidores do Raul Sertan são verdadeiros heróis. São dignos de aplauso, né? Porque frente a todas as adversidades, as dificuldades, eles estão sempre ali tentando com um sorriso resolver o problema. É claro que nem todos são perfeitos, todos têm suas falhas, em todo lugar existem bons e maus profissionais, mas aqui a grande maioria são pessoas exemplares, a gente não pode falar de ninguém. E dizer mais uma vez que nós estaremos sempre abertos, as nossas portas, enquanto nós estivermos na direção, que nós sempre, a coisa que a gente tem que aprender é o seguinte, a gente está, nós não somos, tudo é passageiro. Enquanto estivermos nesse cargo, eu, Marcelo, Cíntia, estaremos sempre com a direção aberta para qualquer dúvida, mal entendido, pode ir lá, se tiver alguma coisa que queira saber, queira esclarecer, teve alguma coisa que está mal resolvida, não deixe mal entendido, vamos resolver, vamos tentar ajudar. A gente está aqui para ajudar, não é para prejudicar, ninguém quer prejudicar ninguém, a gente só quer ajudar as pessoas. Para finalizar, doutor, Deus para o senhor. Deus, o nosso mestre supremo, né? Ele arquiteta todas essas coisas, nosso grande arquiteto, ele é a luz que nos guia pelos caminhos da vida. Jesus Cristo. Jesus é o nosso Salvador, né? É um exemplo a ser seguido. Você vê que o mais importante em Jesus, né, além de toda a sua vida e das suas obras, é você olhar que ele, sendo perfeito, foi crucificado. Nem ele, que era um ser perfeito, que é Deus, que é a Santíssima Trindade, ele conseguiu agradar a todos e foi crucificado. Quem dirá nós que somos meros mortais, cheios de defeitos e pecados, né? Mas a semente ficou. Estamos aí 2000 e poucos anos depois ainda tentando... Usando como modelo, como paradigma. Modelo, nosso paradigma, nosso ideal, os ensinamentos cristãos. Uma mensagem para o povo friburguense. Nunca desespere, tenha sempre fé, esperança e tenha caridade no seu coração. Sempre pense no melhor, mesmo que a situação esteja ruim, pense no melhor. Nunca julgue ninguém pelo lado mal, julga pelo lado bom, que você sempre vai perder menos. Sempre perdoe, todos erramos, vamos perdoar. Não tem para que ter inimizade, a gente não leva nada da vida, nem o corpo nós levamos. Vamos tentar ter um coração mais leve, perdoar todos, tentar diminuir o peso dessa nossa cruz. Para a sua amada que está ali do lado. Muito obrigado por tudo e todo o apoio que tem me dado, ajudar a carregar essa cruz. Tudo bem? Não. Por que não está muito bem? Meu esposo. O que aconteceu com seu esposo? O quê? Tá? Tá como acompanhante aqui. Ele tá almoçando aqui. Aí eu sou aqui, almoço. Entendi. Vou ensinar pra você pra Tá sendo bem tratado aqui? Então, Muito tratado. Doutor, então quer dizer, acompanhante está aqui se alimenta também. Os acompanhantes se alimentam. E o seu esposo está aqui tá. Ela tem 2 meses. 2 meses. Hoje que a doutora falou com a gente, né? E o problema dele é super grave. Entendi. Não tem jeito. Entendi. Entendeu? Então a gente fica, né, na situação que eu tô, né? Entendi.
problema dele é o problema do sangue. É o seminho. Entendeu? Aí você fica lá e almoça aqui. Eu fico lá com ele. Aí almoço aqui. Hoje só hoje que eu não almocei, que saí pra resolver o negócio aí, né? Ligar pra família dele, né? Por isso, aí agora eu tô jantando. Agora que eu tô comendo, né? Porque eu ainda não comi nada ainda. Marconi, aqui nós temos acompanhantes e fornecida a refeição também aos acompanhantes dos pacientes internados aqui. Essa aqui então é a fila, doutor. É a fila dos acompanhantes. A gente tem que dar também um aporte, né, para a família, para estar sofrendo também aqui dentro, para ela esse aporte para uma alimentação. Tratamento com dignidade, respeito, ambiente digno. Antigamente eu lembro, eu já fui acompanhante do meu pai aqui e a gente se alimentava dentro do próprio quarto. Você ficava no quarto, do lado do paciente, agora não. A pessoa vem, acompanhante, o refeitório direitinho. Vem, a comida aqui é de primeira qualidade, você pode ver, está todo mundo comendo a mesma comida que qualquer funcionário come. Não há distinção de porque muitas das vezes o acompanhante vem, mas não tem dinheiro para comer fora. Está sendo bem tratado aí? Não tem nada que reclamar. Não? Nada. Conhece o Dr. Rob? Diretor do hospital. Aliás, eu sempre falo, você sabe a nossa trajetória de vida daqui, a nossa família, ninguém tem nada a reclamar disso aqui. Graças a Deus. Não. Tchau. Tchau. Com Deus.